mas eu quero agradecer quem já está conosco, né? E vamos deixar aberto para as pessoas poderem chegar. E qual foi a nossa ideia hoje, né? A gente vem observando algumas demandas, algumas situações que acontecem na escola, algumas dúvidas de alguns pais que procuram a escola, e a gente pensou, né, que estava na hora de poder conversar um pouco mais sobre limites. Porque a gente tem muita informação, né, hoje em todas as redes sociais, enfim, a gente tem informação que às vezes chega a dar um nó na cabeça da gente de coisas que faz isso, né? E outras vertentes da psicologia que diz não frustre seu filho, deixe seu filho escolher, né? As crianças precisam de autonomia desde muito cedo. E a gente observa que muitas vezes as famílias se atrapalham com essa tomada de decisões, com essas escolhas, né? Do que permite, do que não permite, mas será que meu filho já tem condições de poder decidir algumas coisas, ou eu deixo ele decidir tudo, e aí parece que quanto mais eu deixo ele decidir, pior tá ficando. E, né, acho que todos sabem, eu sou psicóloga, especialista em psicologia escolar, mas a Letícia, nossa convidada, que também é mãe da Aprendendo a Crescer, mas a Letícia é psicóloga, e nós nos conhecemos alguns anos atrás, quando, antes de sermos mães, né, eu tinha escola há pouco tempo, eu acho que a escola devia ter uns 4 ou 5 anos, e nós fazíamos, então, na psicologia do desenvolvimento da URGS, um curso, uma especialização que se chamava Infância e Família, né? O desenvolvimento na infância e na família das crianças. E depois, né, de um tempo, a Letícia lembrava que eu tinha uma escola, quando ela teve o primeiro filho dela, o Arthur, então eu tive a feliz... reencontro. Um feliz reencontro, ela foi conhecer Aprendendo a Crescer, gostou da escola, ela já conhecia, né, pelos meus olhos, né, e pela minha... Porque eu, né, conseguia contribuir muito, ainda não era mãe, mas conseguia contribuir muito em função da minha vivência e da minha prática dentro da escola. Então, nós já nos conhecíamos, então ela veio, né, não mais como minha colega, mas então como cliente da Aprendendo a Crescer, como mãe de crianças da Aprendendo a Crescer. Hoje nós temos já, a Letícia, o filho maior dela, já está no colégio, e nós temos a Gabi, que é colega da Clara, por sinal, e que, então, né, hoje nos encontramos como mães. Mas eu vou deixar a Letícia se apresentar, e aí a ideia é que hoje a gente possa fazer um bate-papo, né, a gente vai conversar algumas coisas que a gente acha que é importante, mas a gente gostaria que vocês participassem, né? A ideia é que a gente possa trocar ideias sobre o assunto, e a Letícia, com a experiência dela, né, de psicóloga clínica de crianças, poder nos dar instrumentos para a gente gerenciar melhor, né, essas situações de limites com as nossas crianças. Então, tá bem. Obrigada. Vindo. Eu ia dizer, muito obrigada pelo convite. É sempre bom conversar com a Rossana, né, aqui em especial, assim, representando aqui toda Aprendendo a Crescer, mas é um local que, de fato, a gente tem, né, tem abertura para conversar, e claro que a vivência como mãe também, né, abre bastante, assim, a mente e faz pensar e faz refletir sobre, inclusive, a teoria que eu estudo, a minha prática clínica. Então, eu sou psicóloga, psicoterapeuta de crianças, adolescentes, adultos e famílias, e tenho essa especialização com a Rossana, né, de infância e família, lá pela URGS, tenho meu mestrado também pela URGS, na área do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, e hoje eu, então, um dos meus maiores, assim, objetivos, né, claro, tem a parte toda clínica e do tratamento, né, psicológico das pessoas que me procuram, mas também de poder levar, eu sou professora também de outras especializações, e levar essa compreensão sobre a infância, sobre o desenvolvimento da criança, inclusive para pais, né? Então, isso eu faço tanto na clínica, quanto também né, virtualmente ali, tem meu Instagram e YouTube, enfim,
para a gente poder pensar um pouco mais a partir de uma compreensão sobre a infância, né, no que de fato ocorre, né, dentro da criança quando as coisas do dia a dia acontecem. E a situação dos limites, eu me lembro quando... Né, então, eu trabalho com isso há 13 anos. Tá, eu me lembro de, né, logo no começo, já era um assunto bastante importante lá né, nos anos 2000, a questão dos limites, tinha bastante esse pedido também, né, de falar sobre limites, fazer palestras sobre limites, e aí, hoje em dia, assim, há pouco tempo, a gente fez um podcast sobre esse assunto, e aí, uma das questões que veio, né, pelos pais também foi assim, mas por que será que ainda tem que se falar sobre isso, né? Parece, às vezes, que pode ficar meio... Tudo é limites, né? Mas aí a Rossana falou uma coisa muito importante, que era por onde eu queria começar, que a gente tem hoje muita informação, né? Muita informação que vem por muitos locais, então também muitas famílias também procuram um psicólogo, tem as redes sociais, a gente tem acesso hoje a pessoas, inclusive pessoas muito boas, com muito estudo, mas que também nos dão uma carta, né, de um menu muito amplo de práticas, de teorias, de técnicas, e às vezes a gente se perde, então, nisso, e quando a gente vai tentar botar em prática, lá em casa mesmo, com os nossos filhos, a gente vê que não é bem assim, ou então que uma coisa funcionou, mas a outra eu queria que funcionasse, mas não funciona, né? Então, é mais ou menos por aí que eu também pensei na gente poder conversar hoje. Né? Questões bem do dia a dia, da prática nossa, que fazem a gente ficar, às vezes, confuso, por exemplo, sobre o que afinal de contas, se trata, né? Quando a gente quer pensar sobre a necessidade de colocar limites nas crianças, ou uma criança que precisa de limites, que também a gente escuta muito assim, né? O problema dele é não ter limites, né? Mas o que eu escuto, então, vou começar por aqui, tá? Depois vocês podem me interromper, a gente vai conversando. Mas a grande angústia das famílias que me procuram é uma confusão que eles sentem, uma culpa grande também, por confundirem limites com rigidez, acharem que se der limites é porque está sendo, então, tem um autoritarismo envolvido, uma rigidez de pensamento mesmo, de ser, assim, general, não conseguir abrir a mente. Às vezes acham que é o contrário de amor também. Se eu der limites, parece que eu não amo, né? E aí, claro, não é porque não é bem esse limite que a gente está falando, mas essa é a sensação que dá nesses pais. E principalmente uma sensação de afastamento emocional. Se eu disser não, eu vou estar me afastando de uma comunicação positiva, que é algo que está bem também, né, em alta, assim, então, como se não houvesse uma permissão para dizer não, né? É como se agora, assim, a gente... se eu digo não para o meu filho, ele... E eu já escutei isso algumas vezes, assim. Mas se eu disser sempre não, ou né, se eu disser tantas vezes para o meu filho não, ele vai parar de gostar de mim, né? Ou vai ser difícil a convivência com o meu filho, porque ele não gosta que eu diga não para ele. E eu lembro, acho, tu deve ter escutado isso também, Letícia, porque a gente escutou bastante isso na faculdade, que já era, né, a nossa geração, né, de que quando nós éramos crianças, nós obedecíamos os nossos pais, muitas vezes com medo de perder o amor dos nossos pais, né? E hoje a gente escuta muitos adultos que parecem que têm medo de perder o amor dos filhos, né? Os papéis, assim, parecem muito invertidos, porque as pessoas, assim, como se as crianças não precisassem de não, né? As crianças precisassem sempre de um reforço positivo
para que os pais se sintam amados, né? E, enfim. Sim, lembrando que a gente, então, é de uma geração onde tem essa transição, por exemplo, da lei da palmada, tá? Então, a gente realmente abriu os olhos para a questão da violência intradoméstica. Hoje a gente consegue acessar mais isso e tem informação sobre os traumas que causam, sobre os problemas emocionais, sociais. Que os adultos faziam com as crianças, né? Quantos de nós crescemos com medo, né, do homem do saco, né, das inúmeras coisas e das fantasias que, né, nos amedrontavam com o intuito de fazer as crianças se comportarem, né? E isso não é limite. Né? Não é isso que a gente espera né, que a gente acredita que é importante as famílias fazerem. Isso mesmo. Então, isso sim fica. Por isso a confusão, né, que os pais me trazem hoje. Porque fica parecendo, pelo aprendizado lá na sua infância, de que esse é o único jeito, ou então tem que ser totalmente o contrário. E tem outras coisas da ciência mesmo que foi evoluindo, e que, por exemplo, a amamentação. A amamentação, hoje a gente tem muito mais conhecimento e muito mais incentivo sobre a amamentação. Então, eu fui lá fazer a vacinação também, tá lá um baita cartaz dizendo, né, aqui neste posto de saúde é indicado que o bebê esteja sendo amamentado enquanto vai, então, ter a vacinação. Isso é super novo. Quando a Gabi era bebê, não tinha esse cartaz lá, e a Gabi só tem 5 anos recém-feitos, né? Agora, acabei de saber, um amigo ganhou bebê agora, e o terceiro filho, e no Moinhos eles estão incentivando e chamando os irmãos do bebezinho que nasce para já conhecer o irmãozinho recém-nascido logo depois que sai da sala de parto. Uma coisa super nova. Para auxiliar na saúde da família, na saúde mental da família, na saúde mental materna, que, né, aquela mãe tá ali, então, e o pai, no caso, então a mãe pode estar lá fazendo a sutura dela, enfim, tá o pai com o bebezinho, e ele já apresenta para os irmãos. Sim, e os irmãos podem ficar, então, no quarto, né? E aí, claro, vai ter ali, depois ver como é que vai fazer para dormir, vai ter que ir para outro lugar para dormir, para casa do vô, da avó, do pai mesmo. Mas são novas aberturas, né? E isso tudo tem um ganho enorme, então, para a saúde da família. E aí a gente vai questionar limites antigos, questionar regras antigas, né? Agora, então, a gente vê um aumento de uma liberdade, mas que ela é embasada, que ela é toda voltada para auxiliar na comunicação, na saúde mental da família e na subjetivação, então, dessas crianças que estão se tornando irmãos mais velhos. É muito interessante esses crescimentos. Eu também não sabia, e eu lembrei agora que quando o Guido nasceu, eu fui levar a Manu e também tinha que ficar atrás do vidro, né? E só vi a mãe, assim, depois de completamente recuperada, e que foi uma gritaria, né? Porque, como assim? Agora nasce um, fica lá, né? E eu não posso participar. Bom, mas então por que, né, por que é importante dar limites? O que afinal de contas é o tal do limite? Né? E quando eu digo também, sei lá, quando a gente escuta assim, aquela criança não tem limites. Então, o que está significando essa palavra hoje na psicologia e na educação, né? E no desenvolvimento, então, infantil? De fato, o limite que a gente diz é o contorno, né? O contorno que vai fazer a criança poder realmente crescer dentro daquele espaço seguro, né? Então, esse contorno, ele dá segurança. Então, tem coisas bem básicas que o pediatra nos fala, né? Sobre a gente não deixar uma criança pequena, um bebê que está começando a caminhar, com um copo de vidro na mão, né?
pediatra falou isso para mim, os 2 pediatras. E as 2 coisas eu achei muito interessante eles cuidarem dessa parte, né? O que afinal de contas, é isso? O pediatra estava ali chamando atenção para algo que é os pais que têm que cuidar, então os pais têm que dizer, não, criança como tu não pode caminhar com um copo de vidro na mão. Por quê? Ah, mas ele consegue, ou ele pode, eu deixo, eu tô cuidando. Sim, mas se cair, vai ter um acidente grave. Pode acontecer um acidente grave. Então, esse limite que a gente vai dar, isso pode, isso não pode, é protetivo acima de tudo. João, tu levantou a mão, não sei se talvez tenha sido... Foi sem querer de novo. Então tá, mas fica à vontade. A tela aqui e aperta a mão. Então tá bem, mas fica à vontade. E isso, né, embora a gente está falando dessa situação, e outra coisa que eu acho que às vezes nós pais nos confundimos e que né, a gente acaba desorganizando, inclusive, a nossa rotina, enfim. Dá uma gama enorme para a criança de escolhas. Por exemplo, né, perguntar para a criança o que ela quer comer. Né? Ótimo, né? A gente precisa sim promover a autonomia das crianças, mas vamos pensar nós adultos quando a gente é tão mais confortável, né? Quando a gente chega ou quando alguém nos convida para ir num lugar e, né? Vamos comer pizza hoje em tal lugar? Não é confortável esse convite, a gente não tem que pensar e decidir e que aquilo vai agradar a todos. E a gente não se dá conta, né? A gente quer que a criança participe, que ela faça parte da família e se sinta envolvida e acolhida. Mas quando a gente começa a dar várias opções e várias escolhas para a criança, muitas vezes isso acaba sendo um desorganizador para a criança. Tem que tomar tantas decisões que, né, na cabecinha dela também tem que ser bom para todo mundo. Sim, na cabecinha dela fica uma informação de que a mãe não sabe, talvez, o que seja melhor para ela. E que ela quem tem que decidir o que é melhor. E ela quem tem que decidir. Uhum. Então, eu tenho, nossa, muitos casos que poderia dar de exemplo, assim. Então, vou dar 2 exemplos, né? Um é de uma mãe, então, que oferecia no café da manhã torrada para a criança, e aí a mãe perguntava se queria a torrada cortada em triângulo ou cortada em quadrado. E é uma criança que chega, então, com sintomas importantes de ansiedade, então com aquela coisa de piscar forte, com muitos ataques de raiva, né, a birra, assim, tinha 3 aninhos ali, e aí a gente vai conversando e vai chegando nesse ponto, assim, de a criança muito ansiosa. O que uma criança ansiosa está solicitando? Ela está solicitando, então, segurança, né, um contorno mais estabelecido para que ela possa ficar segura para fazer o que ela tem que fazer, que é brincar, que é crescer, que é explorar o mundo, não decidir como e o que ela come. Né? Então, a sensação dessa criança era de que a mãe não sabia o que fazer com ela. E aí, então, a criança ficava mais ansiosa. A mesma coisa, então, outro exemplo é das roupas, né? Então, por exemplo, não é, né, acho que todos os nossos filhos já fizeram essas tentativas, né, de dizer, não, eu quero botar essa roupa e não essa, não aquela, né, hoje. Só que daí, um belo dia, amanhece frio aqui no nosso estado. E aí a gente precisa, né, dizer, não, essa roupa não pode, porque hoje está frio. E a quantidade, então, de pais que me contam que não conseguem fazer isso. E aí a gente vai explorando e tentando entender o que passa ali por dentro. E a sensação, então, dos pais é de que eu não estaria privando o meu filho de fazer as suas próprias escolhas, de ter autonomia. E aí a gente vai, então, tendo que repensar algumas coisas. O que é, de fato, a autonomia que a gente quer que a criança alcance no desenvolvimento dela, e o que é proteção, o que é o conhecimento dos pais para proteger, de fato, né, a criança no clima,
E o que é, vou chamar de educativo, tá? Mas no sentido de construtivo na relação com a criança. Então, dizer que isso pode ou isso não pode vai ser muito construtivo. Fala, Semonita. Eu fiquei pensando também da gente refletir sobre o que é normal também. Porque eu acho Ótimo. que tem tudo parece que virou uma patologia também, sabe? Às vezes, por mais que tu tenha uma rotina super organizada, a casa seja acolhedora e tal, isso vai ter, isso é do funcionamento, sabe? Eles vão se comportar de uma forma de uma criança de 2 anos e 1 mês, de 2 anos e 3, de 2 anos de 3 anos, de 4 anos, sabe? Eu acho que algumas coisas também são da vida. Sim, sabe? com certeza. Isso também acho que é importante que a gente fale, sabe? Porque parece que os nossos filhos, parece que às vezes eu acho que a Maia, assim, ai meu Deus, é uma coisa que só acontece comigo, só acontece na minha casa, mas não tá na casa de todo mundo, sabe? Todo Claro, acho que é mundo bem já importante passou vergonha. Não, isso não existe isso, né? Só acontece na minha casa. Todas as crianças em algum momento já se jogaram no chão, né? Todas as crianças já fizeram fiasco, fazer a gente passar vergonha na rua, né? Só que o que a gente observa é que algumas crianças fazem inúmeras vezes, né? E acho... Bom, eu sou trabalho muito com o desenvolvimento, então, típico, normal, esperado, e gosto muito dessa área. Se vocês forem lá olhar os podcasts, né, o podcast sobre filhos, é só sobre esse desenvolvimento esperado, né, que eu e o Thiago falamos. Então, vou tentar ir por aí e tentar ver se a gente consegue abranger tudo, né? Porque senão a gente poderia falar de cada fase separadamente e o que é esperado para cada uma. Então, uma criança de entre 2 e 4 anos hoje, realmente ela vai querer mandar na casa. Ela quer ter esse poder, porque ela sente que ter poder alivia a ansiedade normal dela. Toda criança tem ansiedade, todos nós temos, né? Anseios e ansiedades e angústias. Então, nesse anseio por tentar colocar as regras também na casa, já que ela está numa fase onde está desfraldando, que a gente está falando de controle absoluto, controle de esfíncteres, controle, né, do xixi, do cocô, da fralda, e a gente fala de controle da mãe e do pai também, né? Porque daí a mãe e o pai podem ou não podem ir naquela hora fazer sei lá o quê, se a criança diz assim, ó, xixi, né? Cocô. Ah, meu filho tá desfraldando, eu tenho que correr e ir lá ver isso. Então, eles se sentem muito poderosos. E eles estão ainda naquela fase lá que o Freud chamava de Sua Majestade o bebê. Né? É a vontade dele que a gente faz. Um bebê em livre demanda, ele chora, e a gente já sabe hoje também que a gente tem que acolher. A gente tem que dar colo. Então, ele manda mesmo muito na gente. E nessa fase dos 2 até os 3, 4 anos, ele está aliviando essas ansiedades dele a partir do controle. E aí é a fase que mais ele exige que a gente dê limites. E é a fase mais difícil, então. Porque também tem birras, né, homéricas, tem gritarias, tem passar vergonha, né, tem tudo isso. Mas uma criança, o que a gente mais vê, por exemplo, o uso da tela, tá? Vou deixar meu filho, então, assistindo um pouquinho de YouTube para eu conseguir fazer as coisas. O que em todos os casos eu vou dizer que tenho certeza que já aconteceu, é que fica muito difícil de tirar depois a tela. Né? Então, assim, botei lá para assistir o YouTube, quando eu vou dizer agora deu, agora entrego aqui para a mãe o celular, o tablet, a criança fica muito braba. Né? E aí a gente tem uma situação, então, de precisar dar limite, só que uma coisa que sai do controle nosso também, porque daí já começa a ser um incômodo, então a gente já não sabe mais se, tá, então vou deixar, né? Ou então eu não posso dar nunca mais. Ou o que eu faço? Ele tá me controlando. Será que eu só tô pedindo porque eu quero que ele siga o que eu quero? Ou será que eu tô
tô dando limite porque eu sou o adulto na relação? Clarissa. Oi, eu não vou abrir a câmera aqui porque eu já tô de pijama, Tá bem. tá? Eu ia mesmo comentar também sobre essa questão das telas e que assim, né, a minha já tá com 5 anos e eu tenho a impressão que tá ficando cada vez mais difícil de ser convincente nas explicações de por que não em alguma situação. Por exemplo, eu não deixo assistir vídeo no celular, né? Mas assim, aí tá, mas por quê? Eu falo, porque não faz bem pra visão, pros olhos, nananã. Daí ela não se convence, eu digo, não, daqui a um pouco tu vai estar precisando usar óculos, porque não sei o que e tal. E vai indo aí conversa, mas parece que tá ficando cada vez mais difícil de ter uma explicação convincente, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho percebido, porque antes, dizia por que não e tava tudo bem, né? Mas agora parece que, né? É bem, bem interessante. Tu tá nos falando de uma tentativa assim de relação mãe e filho, né? Que é pela conversa, que é pela comunicação. E isso é um dos grandes ganhos dessa geração agora de pais, né, Rosana? Tem essa preocupação mesmo. Quer falar? Não, eu fiquei pensando no que a Clarissa disse e no que tu havia falado antes, né? Que por que as crianças ficam tão enlouquecidas quando a gente acaba, em algum momento, dando o celular para elas, né? E se a gente fizer uma comparação da nossa geração com a geração dos nossos filhos, né? A gente passava uma manhã inteira sentada para assistir um episódio legal do Pica-Pau. E aí quando a criança tá ali na frente no YouTube, ou enfim, ela vai ali, passa o dedo e ela só assiste o que ela quer. Então ela só tem prazer. E aí, quando, né, a mãe, esgotou teu tempo e né, se os filhos de vocês em algum momento já viram desenho no celular, por mais que tu combine, por mais que tá terminando teu tempo, em algum momento eles se desorganizam e choram, enfim, é difícil para eles entender que aquele prazer, né, por tudo, né, dos desenhos, das imagens, das cores, e que é isso, né, daí a gente entende que por que para eles também é tão difícil aceitar a frustração, porque, né, a geração deles já é uma geração que recebe prazer. Isso. Infinitamente maior que a nossa. Sim, essa sensação, esse looping de prazer que o YouTube nos dá, mas que a Netflix também, mas o YouTube as crianças acabam indo mais em vídeos mais curtos ou então mais repetitivos, que ficam mantendo esse prazer sempre em alta, né? Quando começa a baixar, eles já vão lá com o dedinho e já mudam muito rápido, né? Então, eu vejo também os pais dizem assim, mas o meu filho ainda não olha um desenho inteiro ou um episódio, né, inteiro de alguma coisa, uma série de desenho. E aí, mas o que ele olha, então? Não, ele olha YouTube. E aí a gente vai ver e é um vídeo, então, que eu chamo assim, um vídeo em looping. É um vídeo que está acontecendo sempre a mesma coisa, que tem um pequeno, claro que tem uma crescente ali, né? A bolinha vai para um lugar, vai para outro, muda a cor, muda a música, né? E volta, muda o desenho, muda o personagem, mas não tem uma história, né? Então a gente vai vendo assim um vazio dessa história. E aí vem